Olá, bom dia. Muita luz, muita paz e boas intuições para todos nós. Em mais esse dia, em mais essa live que a gente está falando, o Organon da Arte Curar de Samuel Hahnemann. A gente está estudando o Organon comentado à luz da solidariedade e da compaixão demonstrada no Evangelho de Jesus e a necessidade da drenagem miasmática tão importante à manutenção da nossa saúde. Logicamente que algumas pessoas acreditam de uma forma, outras de outras. Uns não querem nem ouvir falar em homeopatia, respeitamos todos, também esperamos que nos respeitem, e que a paz do Divino Mestre esteja envolvendo nossos corações, sintonizando-nos com a espiritualidade superior, para podermos manter a nossa sintonia, manter o nosso ritmo de trabalho e darmos continuidade a esse estudo. No parágrafo 16, a força vital atacada. E Hahnemann mostrava para nós que a força vital tinha preponderância sobre a nossa saúde, preponderância sobre as nossas doenças, e é para ela que deveríamos dirigir todo o nosso foco, toda a nossa atenção. Hoje, força vital é também chamada de, nós chamamos de corpos sutis, que é dentro de todos os nomes dados à força vital, aquela que nós achamos mais interessante, que abrange um aspecto mais abrangente. No livro Mãos de Luz, vocês vão ter uma visão bastante ampla dos corpos sutis, e nós pretendemos fazer aqui um estudo dos corpos sutis. Então, importante anotar aqui para a gente poder fazer esse estudo e deixar para a gente aqui, dentro dessa playlist, que já tem ele em outros estudos, mas nessa playlist aqui exclusiva da Gotas Homeopáticas, os corpos sutis, como eles são, de que forma eles se apresentam para nós e de que forma eles interferem na nossa saúde. No livro Mão de Luz, a Barbara M. Brennan, que é uma física norte-americana, ela faz várias descrições, vai dar várias definições, inclusive das funções específicas de cada um deles. Ela tem uma evidência esplêndida. Às vezes eu costumo brincar que ela é a reencarnação da ex-esposa do Jaime Tiller Kent, porque ele deu muito laquese para a esposa dele, e quanto mais dava laquese, mais ela ficava laquese, e ele dava diluições muito altas, e com isso as percepções psíquicas dela, certamente, entendo eu, ficaram bastante ampliadas, e ela cumpriu essa missão importante, já bem harmonizada, né, nesta última encarnação. Por isso, tem um amigo espiritual, ele diz que o homeopata nunca erra, passa junto com o cliente por experiência necessária ao crescimento, ao aperfeiçoamento do conhecimento de ambos. Bom, a parte disso, nós vamos ver que cada um de nós temos uma necessidade e que, de acordo com as nossas intuições, nós vamos indicando os remédios, vai tendo os efeitos necessários para que conquistemos a nós mesmos nessa existência e na próxima, se existir. E alguns acreditam que exista a próxima existência, outros não, e cada um faz aí sua reflexão. Logicamente que nós não vamos usar essa justificativa para não errei, passamos por experiências. A gente está falando de um trabalho sério em que, muitas das vezes, existe na filosofia espírita, tem vários tratados da filosofia espírita, principalmente com Max Tetor e J. Michaud, que a percepção de cada homeopata diante de um fato vai depender do que lhe é relatado e da sua experiência, do relato do cliente, e ele vai indicar um remédio, e ali vão passar novas experiências juntos para verem quais os efeitos que aquele remédio provocou. Prestemos muita atenção nos parágrafos 155, 156, 154 e 184 da homeopatia, para não falar que a homeopatia é uma coisa assim aleatória, que não funciona. Preste atenção em toda a filosofia homeopática antes de fazer crítica. Por isso que existem nuances da interpretação de cada homeopata. E temos que entender isso, temos que respeitar isso, porque está previsto na filosofia homeopática. Assim como também está previsto o parágrafo 165, 167, que nós temos que observá-los para termos mais cuidado no nosso trabalho e saber como agir após a primeira indicação. A primeira indicação é como começar a desbravar uma floresta virgem do sentimento alheio, onde nós vamos começar a encontrar fatos que vão trazer para nós dados importantes para compreendermos melhor o que é um tratamento homeopático. Então vamos lá. Parágrafo 16. Nos corpos sutis, que possui uma estrutura dinâmica e maleável, comandado pelo espírito sob a regência da consciência,
são compostos de um material sutil, vibracional, uma espécie de matéria psi, que ainda é completamente indescritível e impalpável pelos nossos 5 sentidos. Portanto, por ser imaterial, ele somente pode ser atacado e afetado mais intensamente de forma imaterial por influências energéticas prejudiciais ao organismo sadio. Essas influências psíquicas, nós vamos ver também a irradiação. Pode atacar o nosso organismo de uma forma bem severa. Nós não a vemos, mas ela existe. Se você ficar exposto ao raio-x ou qualquer tipo de radiação, as praias do sul da Bahia têm muita radiação, então vai te proporcionar certos adoecimentos. Ah, mas todo mundo que está lá então deveria ficar doente, porque cada um tem um psiquismo apropriado a estar num lugar ou no outro. Não podemos avaliar tudo segundo um prisma materialista. Temos que ver pela visão transcendente dos fatos e das situações. Portanto, nós temos um corpo físico, palpável, visível, e temos uma estrutura psíquica. Certo? E um outro fator que interfere na nossa estrutura psíquica são vibrações mentais de pessoas também encarnadas ao nosso lado, que a gente chega perto e sente aquela coisa pesada. E não é igual para todo mundo. Eu posso sentir a energia de uma pessoa muito pesada e outra pessoa pode sentir aquela energia tranquila. Depende do psiquismo de cada um. Questões 459, 460, 461 do Livro dos Espíritos. Certo? Vai nos ajudar a entender. Portanto, a homeopatia ela é transcendente. Ela é energética e natural, vibracional, e nós temos que estudar tudo que for relativo ao energético, natural e vibracional. E um outro fator é chamado os espíritos obsessores pelos espíritas, os demônios pelos protestantes. E os católicos às vezes são mais zen, já não falam de forma tão assim, mas sabem que existem as influências negativas de espíritos maus, ou também chamam de demônios, de acordo com cada filosofia que eles seguem. Bom, essas energias intrusas, negativas, causam uma vibração pesada no nosso organismo psíquico e, com o tempo, nos adoecem. Então, nenhum de nós vamos ficar doente de um dia para o outro. Vamos ficar doente ao longo do tempo devido a interferências psíquicas deletérias. Assim como a irradiação, se botar uma pedra de urânio dentro de uma casa, com o tempo aquelas pessoas ficarão doentes. Desenvolverão uma série de doenças devido à radiação. Você está vendo a radiação do urânio? Mas ele emite radiação, certo? Então, determinados ímãs muito grandes, determinadas bobinas muito grandes, você não pode ficar perto delas, porque elas estarão interferindo no seu organismo. Campo magnético ou eletromagnético estará interferindo na saúde do seu organismo. Isso são fatos. Mas você vê a energia eletromagnética, você vê a energia do ímã, você vê a energia da bobina, você sente. Ou, através de algum aparelho, você pode medir, mas você não vê e nem pega. Certo? Estas forças hostis, vindas do exterior, podem perturbar o harmonioso jogo da vida. Do mesmo modo, todas essas afecções mórbidas, os adoecimentos, que se constituem do conjunto de sintomas, só podem ser afastados dos corpos sutis pelos artistas da cura através das forças reconstituidoras de tipo imaterial, isto é, energéticos ou vibracionais ou quânticos dos remédios apropriados. A gente usou esses outros termos, energéticos, vibracionais ou quânticos, porque a gente fala em material, as pessoas, mas o que é isso? Então cada um vai encaixar no entendimento que ele acha, pode falar também fluido, um fluido sutil. Então tem várias expressões, e também matéria psi. Lembrando que os remédios homeopáticos são diluídos, dinamizados. A partir do CH12 não existe mais matéria química, somente energia. E se você tomar um CH1000, dependendo do seu estado vibracional, você não vai sentir-se muito bem, por mais bem apropriado que ele seja. Então, por prudência, devemos começar com diluições baixas e irmos aumentando gradativamente. Essas filosofias variam ao extremo. Eu prefiro ser cauteloso e começar baixa e aumentando gradativamente, de acordo com as condições apresentadas pela pessoa. Lembrando que somos terapeutas e não médicos.
Aí vem mais. Esses remédios devem ser capazes de agir sobre nossos corpos sutis, que o Hahnemann normalmente fala energia vital, estimulá-los a desenvolverem reações de eliminação do agente adoecedor ao serem absorvidos através da sensibilidade dos nervos presentes em todo o organismo. Então, os remédios podem ser pingados na boca, o Hahnemann sugeria se colocar debaixo da língua, nós podemos colocar na mão e esfregar uma mão na outra, em qualquer parte do corpo, em qualquer parte da pele, e ela vai ser absorvida. Vai ser sentida. E vai modificar as reações daquela pessoa. Certo? Numa sepsemia, é muito importante que a gente use os mais variados meios para cortar uma sepse. Que o remédio é o pirogênio, o CHX, o X é um número, que eu não vou citar aqui porque não é o objetivo falar sobre o remédio e como usá-lo, mas ele corta praticamente imediatamente a ingestão da primeira dose. Ele para a sepsemia, ela não vai desenvolver, não vai ficar curada com a primeira dose nem com uma só dose, não vamos ter essa utopia, mas vai começar a pessoa ter chance de se reagir e recuperar a sua saúde, certo? No nosso site vai ter um caso relacionado disso que a gente relatou, aí você pode ir lá, dar uma lida e obter mais informações. O nosso site, enquanto ele aparece aqui no slide, é csterapias.com.br. Você vai procurar lá. Sepsemia. Por conseguinte, esses remédios podem restabelecer a saúde e o equilíbrio vital e, de fato, as restabelecem através do efeito dinâmico sobre o princípio vital. Com isso, elimina-se as causas das alterações que eram perceptíveis pelos sentidos no estado de saúde do cliente. Ou seja, quando os sintomas peculiares e essenciais relativos ao adoecimento se assemelham aos de um remédio. Esse será indicado e fará desaparecer o adoecimento do cliente, diante da observação e investigação do homeopata que o acompanha atentamente. Então, quando a gente fala adoecimento, a gente não fala doença. Doença é o sinal físico. Aquele que normalmente as pessoas falam. Tem uma dor aqui. E a dor é energética, não é física, não é palpável. Você não vê uma dor. A pessoa relata a dor. Então é energética. E ela faz parte de um conjunto de adoecimento. A dor aqui, um exemplo que eu citei aqui, o pescoço, vai estar relacionado com qual remédio? Quais os sintomas mentais e emocionais você tem para ser agregado àquela dor e você encontrar o remédio que tem o maior número de sintomas peculiares ao seu caso? Aí a dor vai desaparecer por encanto. Agora, se você achar 10 remédios com dor no pescoço e não dizer quais sintomas mentais, emocionais aquela pessoa tem que acompanha a dor no pescoço, simplesmente para a dor no pescoço, normalmente não vai funcionar. Certo? A menos que a dor no pescoço seja um sintoma único do remédio X. Eu citei aqui a dor no pescoço como aleatório. Porque a dor aqui no ombro, nos ombros, né? Aí a pessoa está com um mau relacionamento familiar e o remédio tem um nome específico. Né? Começa com R no primeiro nome e G no segundo nome. Deixar para vocês procurarem. Depois que terminar aqui, né? Esta melhora será muito completa e necessária para permitir a cura que o remédio indicado a esse caso pode realizar, tendo sido homeopaticamente escolhido. Homeopaticamente escolhido quer dizer que ele vai ter os maiores sintomas mentais, emocionais, presentes naquele adoecimento. Ele pede para ver a nota do parágrafo 11, que é bastante extenso, que ele vai fazendo, mostrando para nós que tem que ter o fator psíquico propício a receber aquele adoecimento. Aí você vai falar assim, mas isso é impossível, na época do Hahnemann eu não sabia que existia vírus, bactéria. Mas quantas pessoas se expõem a vírus, bactéria e não pegam a doença? E aí ele cita um caso, mais à frente no Organon, que as crianças que tomam beladona não pegam a escalatina lisa de Sydenham. Fica imune. E aí, mais tarde, outros pesquisadores, homeopatas, principalmente o Nilo Caio, descobriu vários remédios que previnem ou tratam especificamente determinados adoecimentos. Como, por exemplo, no caso da dengue, nós temos o Eupatorium perfoliatum, que se você o toma, dificilmente você vai pegar dengue. Qualquer dengue. Aí tem algumas que vai escapar o Eupatorium e você vai pegar. Tem outros remédios que vão te ajudar a tratar. Portanto,
Hoje existem repertórios que indicam um remédio mais específico para aquele tratamento, para aquele remédio. E aqui, gente, nós temos o comentário mais extenso do parágrafo. Uma dicasinha para vocês do primeiro slide. Para que a pessoa fique doente, é necessário que seus corpos sutis sejam afetados, de forma a deixá-los enfraquecidos e desequilibrados, causando o enfraquecimento dos mecanismos de defesa do conjunto dos corpos sutis e do corpo físico. Logicamente. E como que isso acontece? Um aborrecimento, uma notícia ruim ou uma notícia boa para algumas pessoas. Quanta gente morre comemorando o gol do time dele. Certo? Então, são predisposições que a pessoa já tem e ali vem um estímulo energético. E muita gente fica doente porque o time perdeu. Isso para falar de uma coisa muito simples, que afeta principalmente os homens. Agora, as mulheres às vezes se adoecem por cenas de filme, cenas de novela, acreditem se quiser. Pesquisa. Então, nós vamos vendo que existe uma fraqueza íntima de cada um de nós. Cada um tem essa fraqueza, cada um tem esse momento de fraqueza e adoece. Portanto, nós temos que observar aqui no Organon vários dados. E temos também o livro Homeopatia, Tratamento para Espírito e para o Corpo, também de nossa autoria, que traz as explicações filosóficas da homeopatia, a filosófica dos adoecimentos. E que tem um pequeno compêndio de estudos, uma lista de vídeos, chamado Homeopatia, Tratamento para o Corpo, Homeopatia, Tratamento para Espírito e para o Corpo, Gelson-PL. Lá tem uma lista também para que vocês adquiram esses conhecimentos. Colaborem com o nosso site. Colaborem com o nosso canal. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, coloque aí embaixo um comentário. Respeitoso, claro. E, se você puder colaborar com o nosso canal, aí embaixo tem o Pix para você nos ajudar, para você ir colaborando conosco. Certo? Muita paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo, nos fortalecendo, para que possamos caminhar com segurança, com determinação, para encontrar mais harmonia e mais paz em nossa caminhada. E que as bênçãos celestes estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo e nos iluminando para termos boas intuições e podermos desempenhar bem as nossas funções que existem aqui na Terra, trabalhando para servir os homens e a Deus. Paz e luz, que as bênçãos do Senhor das luzes e dos céus estejam envolvendo a todos nós.